17 de abril de 2025. Uma data que pode acabar sendo um ponto de virada em nossa história. A NASA anunciou a descoberta dos sinais mais convincentes de vida extraterrestre já registrados. Aqui é K218b, um planeta a 124 anos-luz da Terra, em sua atmosfera. Os compostos químicos eram detectados que na Terra estão associados exclusivamente a organismos vivos. Além disso, a concentração dessas moléculas é 1000 vezes maior do que em nosso planeta. Se isso for realmente evidências de atividade biológica, então é possível que este mundo distante abrigue uma notável diversidade de vida. Agora que os cientistas estão prestes a confirmar a existência de vida extraterrestre, especialistas da NASA e institutos científicos ao redor do mundo têm focado seus esforços em uma questão ainda mais intrigante. O que será que a vida alienígena sequer se parece? Utilizando modelos teóricos baseados em química, física e biologia, pesquisadores criam possíveis cenários para a existência de organismos em condições extremas não terrestres. Vamos visitar esses mundos e observar formas de vida potenciais que são incríveis em sua singularidade. Criaturas do tamanho de Monte Everest, predadores mais aterrorizantes que dinossauros pré-históricos. E a vida formas tão estranhas que é difícil acreditar que há algo vivo. Esta é a nossa galáxia, a Via Láctea, que contém mais de 100 bilhões de planetas, cada um único à sua maneira. O número de galáxias no universo, segundo os cientistas, varia de 100 bilhões para 2 trilhões. É difícil imaginar quantos planetas existem nesse infinito cosmos. E ainda mais difícil acreditar que entre tanta multidão não haveria pelo menos alguns onde a vida poderia surgir e prosperar. Mas o que sabemos sobre vida extraterrestre? Até hoje, não. Uma única evidência direta foi encontrada, nem mesmo na forma de micro-organismos simples. Mas isso não acontece, significam que não existe. Pelo contrário, cada vez mais cientistas estão convencidos de que a descoberta da vida além da Terra é apenas uma questão de tempo e pode acontecer muito em breve. Mas a questão permanece. Se a vida realmente existe em outro lugar, como seria isso? No momento, a NASA está desenvolvendo o Observatório dos Mundos Habitáveis, HBDUO Projeto, um telescópio espacial de próxima geração, cuja missão é encontrar pelo menos 25 telescópios potencialmente habitáveis, exoplanetas, e estudá-los em busca de sinais de vida. O lançamento dessa missão ambiciosa está planejado para o início da década de 2040. Mas, por que esperar tanto se podemos fazer uma jornada para mundos habitáveis potenciais agora? Com base em dados científicos, hipóteses e observações, astrobiólogos tentaram imaginar como poderia ser a vida além da Terra, quais formas pode assumir, quais leis pode seguir à medida que se desenvolve e quão diferente pode ser de tudo que habita a Terra. No nosso planeta, a base da vida é água. Foi na água que, há cerca de 4 bilhões de anos, as primeiras células e organismos simples surgiram no oceano da Terra. É lógico que o primeiro planeta que consideramos como potencialmente habitável, então, é um verdadeiro mundo aquático. Bem-vindo ao TOI 452b, um exoplaneta localizado a apenas 100 anos-luz da Terra. É cerca de 1,5 vezes maior que o nosso planeta e quase 5 vezes mais pesado. Mas o mais incrível é a água. Segundo os cientistas, cerca de 30% de sua massa é água líquida. Isso significa que há cerca de 7.000 vezes mais água em TOI 1452b do que em nosso planeta natal. TOI 452b é um mundo totalmente aquático, completamente coberto por um oceano que poderia abrigar uma grande variedade de vida. Mas quão parecido será que os habitantes do oceano de TOI 1452b são para a vida marinha da Terra? Para responder a isso,
vamos examinar o conceito que os cientistas chamam de evolução convergente. Quando condições ambientais semelhantes levam ao desenvolvimento de formas de vida semelhantes, mesmo em espécies com diferentes origens. Por exemplo, peixes, golfinhos e répteis marinhos antigos tinham diferentes ancestrais, mas, por viverem na água, seus corpos desenvolveram uma forma aerodinâmica, ideal para rápidos e movimento eficiente na água. Portanto, não é uma suposição irrazoável que a maioria das criaturas nas águas do TOI 452b, especialmente os nadadores ativos, teriam corpos alongados e aerodinâmicos, com formato. Isso facilita o movimento na água. No entanto, isso não seria necessariamente verdade para organismos muito grandes, para os quais velocidade não é prioridade. Mesmo com a gravidade no TOI 452b, é um pouco mais forte que a da Terra. Isso é quase imperceptível em um ambiente aquático. A água compensa a carga, permitindo que seres vivos cresçam até tamanhos colossais. Neste planeta, podem existir criaturas gigantescas medindo de 200 a 300 pés de comprimento, 2 a 3 vezes maior que o azul-baleia. Seus corpos poderiam ter formato de torpedo e provavelmente variariam em sua anatomia complexa. Por exemplo, podem ter uma estrutura dorsal semelhante a um saio semelhante, até a nadadeira do tubarão. Essa nadadeira enorme poderia funcionar como uma antena biológica ou um sensor de luz capaz de emitir pulsos de luz poderosos. Usando esses flashes, as criaturas se comunicavam um com o outro, formando uma linguagem inteira de luz. No entanto, manter corpos tão enormes exigiria uma quantidade imensa de energia. Só comida não seria suficiente. Portanto, a pele deles pode evoluir para um único sistema biológico, capaz de capturar luz de sua estrela nativa e convertê-la em bioeletricidade. Isso, um fornecimento adicional de energia alimentar a seus músculos e sistema nervoso, permitindo que se movessem e sobrevivessem sem estar sempre procurando comida. A baleia azul, que carrega o título da maior criatura da história da Terra, seria um habitante de tamanho médio nesse oceano profundo. Mas, para agora, esses gigantes permanecem uma hipótese científica proposta por astrobiólogos baseada nas leis da física e processos biológicos observados nas profundezas dos oceanos da Terra. Se eles realmente existem, ou se algo mesmo remotamente semelhante, existe uma questão que só o tempo e o progresso científico futuro podem responder. E ainda assim, a maioria descobertas surpreendentes estão longe da superfície. Nas profundezas sem fundo do oceano, quanto mais longe da luz, a vida estranha pode estar lá embaixo. Em um mundo aquático tão enorme, ecossistemas provavelmente seria dividido por profundidade. A cada milha mais longe da superfície, as condições ficam mais severas, a pressão aumenta, nenhuma luz pode penetrar, e as formas de vida tornam-se cada vez mais alienígenas em comparação com nossa visão de mundo. Na Terra, mesmo nas condições extremas da Fossa das Marianas, a uma profundidade de 11 quilômetros, existem criaturas vivas como anfípodes e pepinos do mar. Eles sobrevivem sob pressões de 1.100 atmosferas. Mas TOI 452b é um mundo oceânico, com volume combinado de água 7.000 vezes maior que a da Terra. Suas profundidades podem chegar até 30 metros, e a pressão em seus níveis mais baixos pode ultrapassar incríveis 8.000 atmosferas. Imagine qualquer construção super resistente como um submersível de águas profundas. Sob a pressão disso, escamas, seria instantaneamente esmagado em uma fina chapa de metal. Se a vida realmente existe nessas profundezas, evoluiu para superar até as limitações mais duras. Sobreviver sob tais pressão monstruosa, os organismos teriam que ser radicalmente diferentes dos que estavam mais altos. Seus corpos provavelmente devem estar livres de espaços vazios, preenchidos com líquido denso
ou tecido elástico resistente à compressão. Estruturas duras como ossos ou conchas simplesmente colapsariam. Então, essas criaturas provavelmente teriam corpos macios e gelatinosos, capazes de se adaptar à pressão. Aqui, na completa escuridão, fora do alcance até de um único raio de luz, olhos tornar-se redundante. Eles seriam substituídos por receptores altamente sensíveis, capazes de detectar vibrações, sinais químicos ou impulsos eletromagnéticos, qualquer coisa que os ajudasse a navegar na escuridão absoluta. Algumas dessas criaturas podem. Seja bioluminescente. Em um mundo assim, a luz não é apenas um espetáculo, mas uma ferramenta. Como os peixes de ângulo da Terra, eles podem subir para camadas mais rasas e atrair criaturas avistadas com seu brilho. Então, atacar da escuridão no hora certa. TOI 452b é um mundo habitável e infinito oceanos e incrível diversidade biológica. Mas, e se a vida puder surgir de uma forma completamente diferente em alguns lugares que não têm nada em comum com a Terra? E se os organismos vivos pudessem existir não na água nem em solo firme, mas no nuvens de um gigante gasoso? Embora essa ideia pareça fantasiosa, foi proposto em 1976 pelo famoso cientista Carl Schunn e pelo astrofísico Edwin Salpita. Eles sugeriram a existência de um ecossistema único nas camadas superiores de gás gigantes, um lugar onde as condições podem ser amenas o suficiente para a vida emergir. Mas o que esses seres misteriosos podem parecer? Tipo, para descobrir, vamos até um gigante gasoso a 1347 anos-luz da Terra, chamado Coro 9b. Esse local pode ser o lar de criaturas totalmente diferentes de tudo o que imaginamos quando ouvimos a palavra vida. As condições em gigantes gasosos são extremamente severas, incluindo ventos ultrassaltos e extremos temperaturas, vórtices gigantes e radiação poderosa. Mas as camadas superiores da atmosfera são muito diferentes. Para cima, nessas camadas, as condições são muito mais moderadas. Os ventos não são tão destrutivos, temperaturas e pressão são significativamente menores do que nas profundezas do planeta. Segundo Carl Schunn e Edwin Salpeta, é possível vida existir sob tais condições. Eles sugeriram que, se um gigante gasoso é bilhões de anos de idade, com uma atmosfera cheia de moléculas orgânicas complexas, a vida pode ter tido tempo suficiente para se desenvolver organismos aéreos, criaturas que nunca tocaram a superfície do planeta e desconhecem sua existência. Coro 9b é um excelente candidato para uma forma de vida assim. Este planeta é comparável em tamanho a Júpiter, embora um pouco mais leve em massa. A temperatura em suas nuvens varia em média de menos 25 a mais 150 graus Celsius, um alcance em que a bioquímica complexa é viável. As camadas superiores deste ar, a atmosfera do planeta poderia conter criaturas gigantescas, algumas das quais teriam a forma de balões, enquanto outras pareceria mais um dirigível. Seus corpos consistiriam em uma membrana extremamente fina, preenchida com um gás leve. Isso os mantém na altitude adequada, onde pressão e temperatura criam condições adequadas para a vida. Elevação não seria a única função dessa membrana. Também pode absorver parcialmente a luz das estrelas para usar como fonte de energia, um análogo da fotossíntese, mas baseado em diferentes ciclos químicos possivelmente exóticos. No entanto, a membrana sozinha não seria proteção suficiente contra a radiação. Para lidar com a luz ultravioleta, esses organismos podem depender bioluminescência, caso em que toda a superfície deles brilharia em vermelho, azul ou verde, semelhante a alguns corais da Terra. Eles poderiam sintetizar proteínas ou pigmentos especiais capazes de absorver radiação UV e convertê-la em segurança luz visível. Na parte inferior do corpo, provavelmente haveria uma cápsula biológica especial,
uma central compartimento orgânico contendo órgãos sensoriais, sistemas de processamento de informações e mecanismos para absorção de nutrientes da atmosfera ao redor. O tamanho desses seres poderia ser realmente enorme. Cao Xian sugeriu que o maior deles poderia teoricamente ter até 1 milha inteira de largura. Mas tem nada nos impede de teorizar que nas condições de um gigante gasoso, eles poderiam crescer até tamanhos quase impossível para a mente humana compreender. Imagine uma criatura com uma membrana semi-transparente, brilhando com luz azul suave, flutuando suavemente pelas nuvens como uma água-viva no oceano, exceto que tem o tamanho do Monte Everest. E talvez só o compartimento orgânico dessa criatura, esse próprio centro de operações, atingisse um tamanho comparável ao Empire State Building. Isso parece mais ficção científica do que ciência estrita. E ainda assim, existe a possibilidade de tal cenário. E considerando o quão pouco sabemos sobre o universo, essa possibilidade pode não seja tão pequeno assim. Afinal, Cao Xian nunca afirmou que uma vida assim realmente existe, mas ele é forte. Enfatizou que os limites do que é possível no espaço são muito mais amplos do que nossas ideias típicas sobre a vida. Quando falamos de organismos vivos, quase sempre associamos automaticamente a vida a condições de vida favoráveis. No entanto, um ambiente extremo não significa que a vida não possa existir naquele planeta em particular. Pode estar presente, só que não tão abundante quanto a vida na Terra. E quanto mais duras as condições, mais complexas e incomuns são as criaturas pode surgir por meio do processo evolutivo. Mas, e se condições extremas são determinados não pela temperatura ou radiação, mas pela gravidade? E se o planeta está praticamente esmagando tudo o que existe nele? É LHS 1140b, localizada a 49 anos-luz da Terra. Este planeta tem cerca de 1,5 vezes maior que a Terra e quase 6 vezes mais pesada. A gravidade aqui é 2 vezes mais forte que a da Terra, que pode afetar radicalmente tudo relacionado à vida potencial. O ecossistema deste planeta provavelmente seria menos diverso. Em condições em que os organismos estão sob pressão constante e severa, a evolução não incentiva riscos, experimentação ou elegância. Não há espaço para formas frágeis ou agilidade rápida. Todos os seres vivos devem ser fortes e duráveis. Imagine criaturas se movendo devagar, muito com corpos baixos e músculos poderosos. Seus membros são curtos e grossos como colunas, sustentando seu próprio peso. Em um ambiente assim, não haveria predadores rápidos ou herbívoros graciosos. Na verdade, você esperaria formas robustas, difícil e bem protegidos, capazes de suportar a pressão gravitacional do planeta. O voo seria próximo, impossível aqui, porque a força da gravidade é grande demais para permitir que qualquer criatura permaneça no ar. Até mesmo pular seria raro. Todas as formas de vida seriam empurradas ao chão, rastejando, deslizando ou se movendo, usando vários suportes fortes, como mecanismos que atuam contra a tensão constante. Seres vivos, no LHS 1140b, pode ser lento e não muito grande, mas incrivelmente persistente. A temperatura média aqui é de menos 43 graus. Isso corresponde à temperatura em as regiões polares da Terra. Frio, mas tolerável. Mas e se o planeta fosse muito mais frio? Por exemplo, menos 80 graus Celsius. Nesse caso, qualquer vida no planeta teria passado por um verdadeiro triturador evolutivo, de forte gravidade, frio e vegetação escassa. Em temperaturas tão baixas, podemos supor que organismos vivos, além de um poderoso exoesqueleto, também desenvolveria coberturas isolantes espessas. Conchas em múltiplas camadas, revestidas com um denso, porém flexível conteúdo. Poderia se parecer com um quitim, mas muito mais elástico e resistente a frio extremo.
Com proteção contra o frio, seus corpos ficariam ainda mais volumosos e seus movimentos ainda mais lentos. Para sobrevivendo em um ambiente tão hostil, essas criaturas provavelmente seriam extremamente imóveis, economizando energia. A cada passo, o metabolismo deles desacelerava ao mínimo, tanto que, em períodos de frio extremo, eles podiam entrar em um estado semelhante à animação suspensa. Seus processos vitais, como respiração e metabolismo, cairiam para níveis quase imperceptíveis, e externamente, esses organismos pareceriam completamente imóveis, quase sem vida. É possível que seu comportamento e ritmo de vida sejam até mais lentos do que os dos preguiças terrestres, cuja velocidade de o movimento em terra é de apenas 5 pés por minuto. Se você se encontrar em um mundo assim, provavelmente não estaria qualquer perigo. Você podia se mover livremente entre os habitantes locais e observá-los com curiosidade. Com sua velocidade de reação e agilidade, você pareceria um super-herói, um flash da vida real entre lento e quase criaturas imóveis. Um lugar muito mais perigoso poderia ser um planeta onde a gravidade é mais fraca em relação à da Terra. Em um mundo assim, pode haver formas de vida muito mais perigosas do que criaturas que vagavam pelo nosso planeta durante o período Jurássico. Este é o TRAPPIST-1D, um planeta a 41 anos-luz da Terra. Acreditava-se que poderia ter oceanos líquidos e uma atmosfera, mas o fator mais importante é seu tamanho. O planeta é cerca de 30% menor que a Terra e 60% mais leve. Aqui, a gravidade é 2 vezes mais fraca que a da Terra. É nesse pequeno planeta que uma forma de vida pode surgir que você nem imaginaria seus pesadelos mais sombrios. Cientistas determinaram que apenas mudanças rápidas no ambiente, seja falando de resfriamento global, impacto de asteroide ou aumento da competição entre espécies, pode desencadear saltos evolutivos. Esse tipo de convulsão frequentemente leva ao surgimento de predadores e à formação de ecossistemas governados por monstros universais. Lembre-se da Era dos Dinossauros, um longo período em que o planeta foi habitado por criaturas poderosas e ferozes. No TRAPPIST-1D, nada aconteceria. Evitar o surgimento de um mundo semelhante habitado por predadores para os quais existe apenas uma lei: coma ou seja comido. Cerca de 110 milhões de anos atrás, a Terra era lar do que possivelmente é o maior animal terrestre da história, Sora Poseidon. Esse gigante atingiu 60 pés de altura e 100 pés de comprimento, pesando cerca de 132 mil libras. Nesse tamanho, poderia facilmente olhar pelas janelas do 6º andar. E ainda assim, apesar de sua aparência poderosa, era um herbívoro. No entanto, com gravidade 2 vezes mais fraca que a Terra TRAPPIST-1D, poderia fornecer as condições para que criaturas ainda mais altas e massivas evoluíssem. Bilhões de anos da evolução em um mundo tão iluminado incentivaria o crescimento de seres gigantescos. E quanto maior é a criatura, mais comida ele precisa. Segundo paleontólogos, um único Soraidon exigiu o consumo diário de cerca de 440 libras de vegetação. À medida que o tamanho aumenta, assim como a demanda por recursos, o que leva a mais competição. Em algum momento, a evolução pode se voltar para a predação. Gigantes incapazes de suprir suas necessidades com alimento vegetal começariam a caçar outros. Mais de alguns bilhões de anos, esse processo poderia produzir um mundo habitado por predadores monstruosos, cuja altura teoricamente poderia alcançar até 160 pés. Imagine uma criatura do tamanho de um prédio de 16 andares, pesando até 440 mil libras, movendo-se em 2, 4 ou até membros mais massivos com a boca. Tamanho de ônibus e presas tão altas quanto uma pessoa. Agora imagine que não existem apenas algumas dessas criaturas, mas milhares, se não centenas de milhares, e cada uma caça outras.
Um mundo onde o predador nem sempre é o mais forte, mas está sempre faminto. Claro, outras formas de vida podem coexistir com predadores neste mundo. Criaturas herbívoras menores, se alimentando as folhas e frutos de árvores gigantescas que atingem alturas de 500 a 650 pés, que corresponde a prédios de 60 a 70 andares. O céu, onde a baixa gravidade faz voo mais fácil, poderia ser repleto de criaturas aéreas cujo tamanho é comparável ao de um jato de passageiros Boeing 777. Isso seria um mundo vagamente reminiscente da Terra durante o período Jurássico, mas muito mais brutal, selvagem e assustador. Mas e se a vida pudesse surgir de uma forma completamente diferente? Completamente diferente da vida como a conhecemos. Todos os criaturas que consideramos até agora, incluindo nossa própria espécie, são construídas sobre um único elemento, o carbono. Ela forma o base das moléculas da vida, DNA, proteínas, gorduras e carboidratos. O carbono é único porque pode formar ligações fortes e diversas, incluindo ligações consigo mesmo. Isso torna o ideal bloco de construção, uma espécie de Lego molecular, do qual todos os seres vivos são montados. Mas os cientistas sugerem que, em algum lugar do universo, a vida poderia ter se desenvolvido de acordo com um cenário diferente. Por exemplo, baseado em um elemento diferente em vez de carbono. Na base da vida está a autocatálise, um processo no qual uma reação química contribui para sua própria repetição. Este é um mecanismo importante para o crescimento e complexidade crescente. Aqui na Terra, a autocatálise depende do carbono. No entanto, pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison analisaram centenas de artigos científicos e encontraram 270 reações químicas semelhantes, muitas das quais ocorrem sem carbono, envolvendo silício, por exemplo, um parente químico do carbono, que também pode formar cadeias complexas e pode, teoricamente, se tornar a base para outra forma de vida. Bem-vindo ao mundo que poderia ser o berço de tal forma de vida. Kepler 62f. Localizado a 1.200 anos-luz de distância, o planeta é 40% maior que a Terra, com uma possível atmosfera e até oceanos. Aqui, em condições de alta temperaturas e pressão na superfície, a vida à base de silício poderia se desenvolver. Organismos cujos corpos não são feitos de carne e osso, mas de compostos fortes de silicute. Imagine seres cobertos por conchas cristalinas lisas ou angulares com múltiplos membros ou até corpos informes. Alguns podem ser massivas como pedras, outras móveis, deslizando ou rolando pela superfície do planeta. Seus processos de vida seriam completamente estranhos para nós. Reações químicas com metais, em vez de respirar oxigênio. Em vez de se alimentar, uma absorção lenta de minerais do solo e das rochas. A reprodução se assemelharia a algo entre o crescimento e a divisão dos cristais sob a influência do calor ou radiação da estrela. Eles poderiam literalmente crescer um novo organismo do próprio corpo ou do material ao redor. Curiosamente, tais formas de vida podem não parecer vivas para nós, de fato. Seus movimentos podiam ser tão lentos que um humano não os perceberia. Externamente, eles se pareceriam pedras ou estruturas bizarras em vez de animais. A ficção científica já explorei ideias semelhantes. Em Star Trek, há uma criatura conhecida como Roa, uma forma de vida baseada em silício que se move por túneis subterrâneos, queimando seu caminho com ácido. No entanto, é essencialmente possível que alguns representantes da vida baseada em silício sejam muito mais móveis e agressivos. Por exemplo, eles poderiam atingir a altura humana e parecer algo entre um inseto e uma estátua cristalina com arestas afiadas e armadura semi-translucente. Mas, se não tem DNA, o que carrega a memória da forma, hereditariedade e desenvolvimento?
Cientistas sugerem que, no caso dessa biologia alienígena, o papel de um código genético poderia ser desempenhado por uma matriz cristalina complexa. Uma estrutura interna na qual a informação é codificada não em moléculas, mas em padrões, densidade de ligação e atômico-acusações. Esses chamados genes minerais se reproduziriam por auto-organização. Com energia suficiente e os elementos certos, um organismo faria crescer outro à sua imagem, repetindo precisamente sua geometria, características. Por sua vez, mutações podem ocorrer devido a irregularidades no crescimento causadas por temperatura, pressão ou impurezas no ambiente. A seleção natural parecem diferentes, dando sabor àqueles cuja forma era estável, resistente à destruição e capaz de ser reptil. Não conseguimos imaginar com precisão como poderia ser a vida alienígena, e nem sequer saiba se ela existe. Mas quanto mais aprendemos sobre o universo, mais óbvio fica que a vida pode tomar formas que nem podemos começar a imaginar. O astrofísico Neil deGrasse Tyson brincou que um alienígena do tamanho do Sistema Solar é uma má ideia. Mesmo que sinais em seu corpo viajassem na velocidade da luz, um simples movimento como coçar a cabeça levaria horas. Isso significa que a vida no espaço não pode ser excessivamente grande ou excessivamente pequeno devido a limitações de complexidade. Mas nessa faixa, ainda há um espaço enorme para todos os tipos de seres, inclusive aqueles que poderiam ser nossos iguais, ou até mesmo nos superar em desenvolvimento. E se agora mesmo existe uma forma inteligente de vida existente? Uma forma de vida que criou uma civilização além do nosso entendimento? Por exemplo, uma civilização capaz de controlar sistemas planetários inteiros, dobrando-os à sua vontade. Ainda não encontramos vida alienígena por aí, mas pode ser que simplesmente não estejamos procurando pelas coisas certas. Há uma equipe de cientistas que faz parte de algo chamado Projeto Hephaestus, que foi criada especificamente para procurar esferas de Dyson. E recentemente, uma equipe de cientistas estava analisando os dados fototricos de milhões de estrelas. E após uma filtragem complexa desses objetos, encontraram 7 estrelas na galáxia Via Láctea, que possuem excesso de radiação infravermelha que não pode ser explicada. O próximo passo é realizar uma análise óptica espectroscopia, que revelará mais detalhes sobre essas estrelas. Será que podem ser esferas de Dyson? Por enquanto, ninguém pode ter certeza absoluta. Música. Mas a grande questão seria realmente possível para uma alienígena civilização por aí para construir uma esfera de Dyson ao redor da estrela deles? E como eles fariam isso? Civilizações avançadas são medidas em uma escala tecnológica chamada escala de Kardashev, criado em 1964 pelo astrônomo soviético Nikolai Kardashev. É sério estrutura científica para entender os diferentes níveis das civilizações tecnológicas, incluindo a nossa. Uma coisa que podemos ver claramente é que a tecnologia humana está avançando a passos largos. Com o jeito que a IA parece estar avançando atualmente, parece que estamos prestes a passar por uma grande mudança tecnológica. E a escala de Kardashev nos oferece um mapa para as estrelas e além. Então vamos dar uma olhada em cada tipo de civilização e na manipulação mental, possibilidades que elas representam. Descubra onde precisamos estar nessa escala e o que precisamos para construir uma esfera de Dyson. Embora não faça parte da escala original de Kardashev, muitos cientistas agora incluem o tipo 0 para representar nosso estado atual. Somos uma civilização ainda ligada ao nosso planeta natal, dependente de recursos finitos e apenas começando a aproveite o verdadeiro poder do nosso mundo. Não estamos realmente tão avançados quando você olha para nossas atividades atuais. Queimamos combustíveis fósseis. Começamos a acessar energia eólica e solar e acabou de começar a desbloquear o potencial da energia nuclear. Ainda assim,
continuamos vulneráveis ao sistema planetário, desastres, mudanças climáticas e o esgotamento de nossos recursos naturais. Nosso alcance se estende apenas ao nosso vizinho celestial mais próximo, a Lua. Embora enviamos espaçonaves robóticas para outros planetas, quando você olha para tudo isso, ainda não parece muita coisa. Mas não se engane, somos uma civilização à beira da grandeza. Nossa tecnologia em rápida expansão, o crescimento sugere o imenso potencial que permanece dormente dentro da nossa espécie. Como nós, os cientistas estão trabalhando em reatores de fusão que podem revolucionar nossa produção de energia. Enquanto visionários, sonhar com coisas cósmicas inimagináveis, como elevadores espaciais e esferas de Dyson, o salto do tipo 0 para o tipo 1 talvez seja o mais crítico em nossa evolução. É uma transição cheia de desafios que nos exigem superar nossos instintos tribais, nos unir como espécie e aprender para gerenciar nosso planeta como um único sistema sustentável. Se conseguirmos fazer isso, podemos avançar para o próximo nível. À medida que subimos ao primeiro degrau oficial da escala de Kardashev, começamos a entrar no reino da ficção científica. A civilização. Tipo 1 alcançou domínio sobre todo o seu planeta natal, aproveitando e controlando toda a energia disponível. Imagine um mundo onde possamos manipular o clima à vontade, prevenindo furacões e direcionando a chuva para regiões áridas. Imagine vastos painéis solares abrangendo desertos, parques eólicos, que abrangem cadeias de montanhas inteiras, e uma área global, rede de reatores de fusão, fornecendo energia limpa e ilimitada para cada canto do globo. Uma civilização tipo 1 teria o poder de se remodelar continentes, criar massas de terra artificiais e até iniciar a terraformação de outros mundos em seu sistema solar. Eles teriam controle total sobre os recursos do planeta, reciclando e reaproveitando materiais com incríveis eficiência. Mas energia não é a única marca registrada de uma civilização tipo 1. Eles provavelmente teriam alcançado um nível de cooperação e governança global que parece utópico pelos nossos padrões. Guerras por recursos seriam coisa do passado, substituídas por esforços colaborativos para expandir os limites de ciência e exploração. Uma tecnologia de uma civilização tipo 1 seria surpreendente imaginação. A inteligência artificial seria integrada de forma fluida à vida cotidiana. A nanotecnologia seria revolucionar a manufatura e a medicina. E os primeiros passos rumo à verdadeira colonização espacial seriam em andamento. Ainda assim, apesar de todos esses avanços incríveis, uma civilização tipo 1 ainda está destinada a seu sistema solar. Os vastos abismos entre as estrelas continuam sendo um obstáculo, mas não por muito tempo. Se uma civilização tipo 1 representa domínio sobre um planeta, uma civilização tipo 2 estende essa dominância para um sistema estelar inteiro. É aqui que as linhas entre a realidade e a ficção científica começam a se tornar bastante borrada. Uma civilização tipo 2 aproveita toda a energia produzida por sua estrela-mãe. E é aí que entra o enxame ou esfera de Dyson. Embora uma esfera sólida provavelmente seja impossível, um enxame de satélites ou uma estrutura em forma de anel poderia servir ao mesmo propósito. Com o poder de uma estrela à disposição, uma civilização tipo 2 seria capaz de feitos que pareceriam divinos para nós. Eles podiam mover planetas à vontade. Talvez para escapar do eventual morte de sua estrela, eles poderiam criar habitats artificiais do tamanho de planetas, oferecendo espaços habitáveis para trilhões. A imortalidade poderia estar ao alcance deles para tal civilização. Com seus incríveis recursos energéticos e avançada tecnologia, eles podem vencer o envelhecimento e as doenças e começar a transferir consciência para corpos artificiais como robôs ou até mesmo em estados de energia pura.
viagem interestelar, enquanto ainda desafiador, torna-se viável para uma civilização tipo 2. Naves de geração ou propulsão avançada. Sistemas poderiam permitir que enviassem colônias para sistemas estelares próximos, iniciando o longo processo de expansão, sua influência além do sistema natal. O poder computacional disponível para uma civilização tipo 2 é quase inimaginável. Eles poderiam criar simulações indistinguíveis da realidade, talvez até mesmo gerando novos universos. A linha entre o físico e o virtual se confundiria, abrindo reinos inteiros novos de existência e experiência. Ainda assim, mesmo nesse nível de avanço, uma civilização tipo 2 estaria em grande parte confinada ao seu vizinho estelar local. As vastas distâncias entre galáxias ainda representariam um desafio significativo. Mas, para uma espécie que pode aproveitar o poder de uma estrela, não desafio é difícil demais. Agora realmente entramos no reino do cósmico. Uma civilização tipo 3 transcendeu os laços de um único sistema estelar e aproveitou a energia de uma galáxia inteira. Esse é um nível de existência tão além do nosso estado atual que é quase impossível visualizar. A tipo 3, a civilização teria colonizado e utilizado milhões ou bilhões de sistemas estelares. Eles teriam dominado mais rápido, depois viagens de luz ou formas encontradas de contornar a barreira de velocidade da luz por meio de buracos de minhoca ou outros meios exóticos. O conceito de distância teria pouco significado para esses seres. A energia à disposição de um tipo 3, a civilização é verdadeiramente astronômica. Eles podem acessar o poder dos superburacos negros massivos nos centros das galáxias, extraem energia do próprio tecido do espaço ímne ou utilizam dimensões além da nossa compreensão. Com esse nível de energia e tecnologia, uma civilização tipo 3 poderia remodelar a estrutura da galáxia deles à vontade. Eles podem mover estrelas para criar uma engenharia em escala galáctica vasta projetos. Talvez eles criassem estruturas artificiais, do tamanho de sistemas solares, ou até maiores. Os seres de 1A, civilização do tipo 3, pode já ter abandonado suas formas biológicas originais há muito tempo. Elas poderiam existir como energia pura, como vastas redes de inteligência artificial ou em formas que nem podemos imaginar. A consciência pode abranger toda a galáxia, transformando-a em um vasto superorganismo vivo. Para uma civilização tipo 3, a manipulação de matéria e energia seria trivial. Eles poderiam criar ou destruir estrelas à vontade, incendiar novos núcleos galácticos ou até mesmo prevenir a morte térmica de um universo em seu domínio. Eles podem ser capazes de alterar as próprias leis da física com essa escala de poder. Ainda assim, mesmo nesse nível quase divino, ainda existem degraus mais altos na escada cósmica. A escala original de Kardar-Tezef terminava no tipo 3, mas teóricos propuseram níveis adicionais que esticam a imaginação ao limite. Civilizações do tipo 4 estenderiam sua influência além de uma única galáxia, talvez comandando aglomerados galácticos inteiros ou até mesmo uma parte significativa do universo observável. Nessa escala, a manipulação de energia escura e matéria escura seria comum. Uma civilização tipo 4 poderia ser capaz de criar novos universos, seja induzindo eventos locais de inflação ou engenhando a realidade em seu nível mais fundamental. Eles poderiam ser os jardineiros cósmicos, semeando nova vida por todo o cosmos, ou levar civilizações mais jovens para cima na escala das cartas. Alguns até propuseram uma civilização tipo 5, que domina todos os universos possíveis e dimensões. Tal civilização seria, para todos os efeitos, onipotente e omnisciente, indistinguível do que poderíamos considerar deuses. Enquanto estamos aqui na Terra, uma civilização jovem tipo 0, dando nossos primeiros passos tímidos no espaço. Quanto mais alto níveis da escala de Kardashev,
podem parecer nada mais que uma fantasia. Ainda assim, vale a pena lembrar isso um pouco mais. Há um século, a ideia de humanos caminhando na Lua era considerada pura ficção científica. Na escala da deusa, uma civilização capaz de construir uma esfera de Dyson teria status tipo 2. Tipo 2. A civilização pode aproveitar toda a energia produzida por sua estrela, enquanto uma estrutura de Dyson parcial, como um enxame de satélites, pode ser alcançável para uma civilização avançada de tipo 1. Completo, a esfera de Dyson provavelmente exigiria capacidades muito além do nosso nível atual. Para apreciar a magnitude de uma esfera de Dyson, vamos considerar o tamanho do nosso Sol. O diâmetro do Sol é cerca de 864 mil milhões de quilômetros. Você poderia colocar 1,3 milhões de terras dentro do Sol. Uma esfera de Dyson, ao redor do nosso Sol, precisaria ter um raio de pelo menos uma unidade astronômica, ou UA, a distância da Terra ao Sol, que são cerca de 93 milhões de milhas. Isso seria criar uma área interna de aproximadamente 108 quadrilhões quadrados milhas. Isso equivale a cerca de 550 milhões de vezes a superfície da Terra. Construir uma esfera de Dyson seria uma façanha de engenharia de proporções cósmicas. Mas aqui está como podemos começar a fazer isso. A primeira coisa que precisaríamos realizar ao construir essa mega estrutura seria reunir materiais e recursos suficientes. Nosso planeta sozinho não teria recursos necessários para construir tal estrutura. Os materiais precisariam vir de vários dos nossos planetas vizinhos, ou até mesmo colhendo asteroides e cometas em nosso sistema solar. O planeta Mercúrio poderia fornecer uma quantidade significativa de material. A melhor ideia para começar seria a Dyson Invade robôs autorreplicantes. O uso do SolarP autorreplicante robôs alimentados é um dos métodos mais plausíveis propostos para construir uma esfera de Dyson. Esses robôs, algo como sondas von Neumann, seriam cruciais para um projeto dessa escala. Nem precisa dizer, essa inteligência artificial vai desempenhar um papel importante nesses robôs autorreplicantes. Os robôs começariam construindo coletores solares e transmissores de energia. À medida que mais energia é aproveitada, ela será usada para alimentar mais construção. O enxame de coletores cresceria gradualmente, abrangendo cada vez mais do Sol. O tempo necessário para construir uma esfera de Dyson, começando com um enxame, é difícil de estimar, porque depende em fatores muito além das nossas capacidades tecnológicas atuais. No entanto, podemos criar alguns informados, palpites. Com a tecnologia atual, provavelmente levará milhões de anos. No entanto, com robôs autorreplicantes altamente avançados, o processo poderia ser realizado em poucos 100 a alguns milhares de anos. A taxa de construção provavelmente seguiria uma curva exponencial, começando devagar, mas acelerando rapidamente à medida que mais energia do Sol é capturada e mais robôs são produzidos. Robôs fariam mais robôs, e esses robôs construiriam mais coletores solares, e assim por diante. Eventualmente, a coleção de coletores solares começariam a se conectar fisicamente entre si e se tornariam uma esfera de Dyson completa. A estabilidade gravitacional, então, se tornará o primeiro grande problema. Manter a estrutura no lugar ao redor do Sol exigir engenharia incrivelmente avançada. O segundo problema a ser resolvido seria a dissipação de calor. Toda essa energia vinda do Sol seria difícil de controlar no começo. Gerenciando a energia capturada sem derreter, a estrutura seria crucial e precisaríamos desenvolver materiais para longe mais forte e mais leve do que qualquer coisa conhecida por nós atualmente. Mas esses não seriam os únicos problemas. A construção em si exigiria níveis de precisão muito além do nossas capacidades atuais. Mas isso é algo que um arquiteto cósmico tipo 3 certamente superaria.
Você acha que a humanidade poderia um dia alcançar esse feito incrível? Conte para a gente nos comentários. Embora tenhamos encontrado algumas estrelas que parecem ser consistentes com esferas de Dyson, é cedo demais para assumir que megaestruturas são as causas de comportamento estranho de estrela, e mais observações são necessárias. Pode ser poeira espacial, pedras ou outra coisa causando esse comportamento estranho. Mas, por enquanto, simplesmente não. Informe-se até que mais pesquisas sobre os dados sejam concluídas. Quem sabe o que podemos encontrar? Pesquisadores encontraram muitos objetos estranhos que desafiam o que conhecemos e exatamente nenhum alienígena. Então, devemos. Espere que esse padrão de descobertas continue até que, esperançosamente, um dia não continue. Música. Para os humanos, pelo menos 100 mil anos precisava se tornar o mais avançado possível, e pode levar até 1 milhão de anos para se tornar uma civilização tipo 3, se é que algum dia sobreviver tempo suficiente. Mas será que tais civilizações existem? E, se sim, tal atividade tecnológica intensa seria facilmente observável no espaço. Segundo a NASA, encontramos cerca de 4.000 planetas fora do nosso sistema solar nas últimas 2 décadas. E só na Via Láctea deveria haver trilhões de estrelas acompanhado por planetas. Então por que ainda não encontramos nenhum sinal? Isso é chamado o paradoxo de Fermi, e diz que nosso universo é antigo e grande demais para não haver sequer uma única outra vida, exceto pelo que temos na Terra. Mas ao longo das décadas não encontramos nada assim. Mas talvez não tenhamos olhado com atenção. A busca contínua por inteligência extraterrestre se limita a captar várias frequências de emissões de rádio e TV. O problema é que tais sinais só poderiam ser emitidos por um tipo 0 civilização. E como eles também interferem com cargas estáticas no espaço, uma boa parte desse sinal é perdido. Uma forma muito mais eficaz seria dividir os sinais em todas as frequências para preservar a maior parte desse sinal. Infelizmente, uma civilização hipotética tipo 0, usando apenas uma frequência, não conseguiria ler essa mensagem completamente, ouvindo besteira, besteira. Então, mesmo que a Via Láctea esteja carregada com uma variedade de mensagens de civilizações tipo 2 ou tipo 3, telescópios de rádio tipo 0 humanos não conseguem ouvi-los direito. Outro pesquisador no Observatório Astronômico Nacional da China apresentou uma nova teoria sobre onde essas civilizações poderiam estar escondendo-se. Uma professora e sua equipe escanearam uma parte significativa do céu e detectou 21 galáxias. Eles estavam procurando sinais de rádio incomuns para detectar gases de exaustão alienígenas. E os 2 estranhos galáxias que descobriram tinham emissões infravermelhas aprimoradas que não podiam ser explicadas por fenômenos naturais. Astrônomos esperam que isso possa apontar para um monte de esferas de Dyson e galáxias inteiras capturadas por uma inteligente civilização, ou civilizações. Mas para provar a ideia, eles precisam saber com certeza o que está causando esses infravermelhos emissões. Há também outra solução para o paradoxo do Fermi. Talvez essas civilizações tenham decidido ficar despercebido. Nosso universo é vasto, e só porque não conseguimos encontrar ninguém, não significa que eles não estejam lá. Ao procurar sinais de civilização tecnologicamente avançada, os astrônomos frequentemente baseiam suas observações em diferentes tipos de emissões e resíduos infravermelhos. Mas, e se um superinteligente? A civilização não só criou tecnologias inimagináveis, como também encontrou uma forma de esconder sua presença? Se sim, todo esse tempo procuramos algo que não deveríamos e negligenciamos, o que exige nossa máxima atenção. Se falharem continuamente em encontrar qualquer sinal de civilização extraterrestre, poderíamos tentar estudar o que está faltando em vez disso. Porque o cenário mais provável
é que se uma civilização tipo 3 existisse em algum lugar por aí, ela existiria reunir toda a energia disponível em uma galáxia e esgotar todo o seu fornecimento de energia, não deixando nada para trás. E existem regiões tão vazias no espaço, os grandes vazios, que antes se acreditava serem assinaturas de vida inteligente.